Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito massa, muito interessante de geometria plana na prova do CMPA, que é a prova do Colégio Militar de Porto Alegre, que caiu em 2024 para 2025. Uma questão muito boa que trata de ângulos na circunferência. A gente sabe que esse conteúdo tem questões das mais diversas, às vezes umas questões bem pancadas que é difícil de você ter a sacada para elas. Essa aqui é uma questão que envolve um pouquinho disso. Ela não tem muita conta, ela tem pouca conta, mas ela tem mais essa sacada. E aí o que torna essa questão um pouco complicadinha é isso, que não é tão simples você ver a sacada para ela. Antes de começar, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir o vídeo para mais pessoas, beleza? Ela diz assim: sobre uma circunferência são traçadas duas cordas C, P e M, A de mesma medida K, com K maior do que 2. As duas intersectam-se em um ponto O interior ao círculo e determinam arcos CM e PA de medidas 30 e 90 graus, respectivamente, como mostra a figura. Sabendo que ambos os segmentos OC e OM têm comprimento 1, a área delimitada pela circunferência é igual a... Aí mostra aqui esse desenho. E aí só de você ver as respostas, você vê que não é uma questão tão simples, né? Porque é uma resposta meio algébrica, né? Ela é uma resposta em função desse K, que são essas cordas aqui. Você tem essas cordas e ele quer saber quanto é que vale. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, como essas cordas valem K completas, então você vai pegar esses pedaços aqui reduzindo 1. Aí sabe que a gente pode fazer essas divisões de segmento. Fica K menos 1 e esse outro aqui vai ficar K menos 1 também. Cada um desses segmentos vale K menos 1. E aí o que, que você tem que lembrar quando você faz essa questão? Que esse era o objetivo dele, gente. Era você lembrar do que a gente chama de ângulo excêntrico interno. Você que caiu nesse vídeo está bem por dentro disso? Ângulo excêntrico interno. Porque tem o interno e o externo. No caso dessa questão é o excêntrico interno. O que diz o ângulo excêntrico interno? O ângulo excêntrico interno, gente, é esse ângulozinho bem aqui, que eu vou chamar de alfa, tá? E a gente sabe que ele é OPV, como ele é OPV, tem alfa para cá e tem alfa para cá. Esse ângulo alfa, gente, que é pelo ângulo excêntrico interno, a gente estuda isso nessa parte teórica desse assunto, ele é a soma desses dois arcos, o arco AP, que se soma com o arco CM, no caso, dividido por 2. É tipo uma média aritmética. Você faz a soma deles e divide por 2. Interessante, né? Aí vocês vão ver que a partir disso daqui, essa questão ela sai no instante. Ó, quem é o alfa? O alfa vai ser 30. Que eu vou até colocar na mesma ordem, né? Para não ficar confuso para você que leu essa questão, né? 90, que se soma com 30, dividido por 2. Ou seja, 120 dividido por 2, que vai ficar 60 graus. Ou seja, essa medida ela vale 60 graus. Aqui eu já vou colocar na própria figura essa medida de 60 graus. Aí aqui, gente, vem a parte mais assim, que eu acho genial dessa questão, que é a sacada. Como eu falei para vocês, essa é uma questão, como a maioria das questões que são mais difíceis de geometria, o difícil é você ter a sacada, é você conectar do ponto A para o ponto P. Quando eu faço essa conexão aqui entre o ponto A e o ponto P, é preciso perceber uma coisa. Aí aqui eu vou fazer outra coisa interessantíssima, né? Que é conectar aqui, eu vou fazer tipo uns pontilhados aqui do centro para cá e aqui do centro para esse outro ponto aqui, ó. Isso aqui é que é o mais interessante, ó. Quando a gente faz essas ligações aqui, a gente percebe que aqui a gente vai ter R, aqui a gente vai ter o R, e aí aqui a gente percebe muito claramente que isso aqui ele vai formar 90 graus. Aí a gente percebe que aqui ele forma 90 graus com toda certeza. E aqui essa medida vai ser R raiz de 2. Essa medida aqui ela vai ser R raiz de 2. E aí outra coisa que é super bacana é a gente perceber que esses ângulos eles são meio que iguais, né? Esses ângulos que estão aqui, eles vão ser iguais. E aí eles não são, na verdade eles não são mais do que iguais até, porque o que você percebe? Aqui eu não tenho K menos 1, aqui eu tenho K menos 1,
Né? Lembrando que aqui eu tenho esse ângulo de 90 graus. E lembrando, gente, por que aqui é 90 graus? Por conta desse arco. Ó. Aqui você tem que observar na própria figura. Gente. Essa questão ela foi muito bem projetada. Né? Aqui é o ângulo que a gente chama de ângulo central. Ó. É para você, caso tenha ficado ainda com alguma dúvida, você tem esse arcozinho aqui de 90 graus. Aí você vê que o ângulo central é 90. Então aqui eu tenho R, e essa medida vai ser R raiz de 2. Massa, né, gente? É muito bonita essa questão. Eu acho top demais essas questões que são de ângulos na circunferência. E aí você tem que observar o seguinte, ó. Esse triângulo aqui, o AOP, ele é isósceles, né? Você vê que ele é isósceles porque ele tem K-1 e K-1. E aí o que que acontece? Esses dois ângulos são iguais, mas eles não são ângulos quaisquer, gente, porque aqui eu tenho 60. Se esses dois ângulos são iguais, eles são iguais a quanto? Eles são iguais a 60 também. Eu tenho 60 aqui e eu tenho 60 bem aqui. Lindo, né, gente? Isso. Ou seja, o que, que eu estou querendo dizer? AOP é equilátero. AOP é equilátero. Aí com isso a questão já morreu, gente. Porque se ele é equilátero, o que, que a gente consegue concluir? A gente consegue concluir, eu vou escrever aqui do lado, né? Porque aqui está com pouco espaço. Eu consigo concluir que K menos 1 é a mesma coisa que R raiz de 2. Aí se eu elevar ao quadrado dos dois lados, gente, aparece a mágica para essa questão. Quando eu elevar ao quadrado dos dois lados, fica K menos 1 ao quadrado. Eu não preciso desenvolver essa expressão. Ela vai ficar igual a 2R ao quadrado. E aí o R ao quadrado, quando eu isolo o R ao quadrado, ele vai ficar K menos 1 ao quadrado sobre 2. Mas qual vai ser a área do círculo, né? A área do círculo, gente, a gente sabe que é π R ao quadrado. Com isso a gente chega na nossa resposta. Vai ser π K vezes menos 1, K menos 1 ao quadrado sobre 2. E aí você já tem a nossa resposta. Π que multiplica K menos 1 ao quadrado sobre 2. A resposta, letra E. Muito top, né, gente? É uma questão muito bonita essa daqui, porque você tem que ter uma visualização muito boa para você perceber que as contas são pequenas, né? Você faz pouca conta e ela é mais de sacada, uma questão que é muito visual. Você tem que olhar e perceber esses padrões que tem nessa questão, do ângulo, que é o ângulo excêntrico interno, e esse ângulo, que é o ângulo central, que torna esse triângulo aqui um triângulo equilátero. Beleza, gente? Não deixe de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!